Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. E neste vídeo nós estaremos estudando a resposta de Richard Swinburne ao chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. No livro The Existence of God, no capítulo de número 11, chamado The Problem of Evil, Richard Swinburne ele busca dar uma resposta ao chamado problema do mal. Quando ele elabora essa resposta, o Swinburne ele vai diferenciar 2 tipos básicos de mal. Um que a gente chama de mal moral e outro que a gente chama de mal natural. O mal moral ele é aquele mal que é produzido intencionalmente por agentes livres. Então, por exemplo, se eu aqui, Sankey, intencionalmente, eu dou um murro na cara de uma pessoa ali causando dor e sofrimento, eu acabei de produzir um mal intencionalmente. Esse mal, então, que eu produzo intencionalmente, que é essa ação ruim que eu tomei, é o mal moral. Além do mal moral, aquele que é resultado da ação livre de agentes livres, nós temos o mal natural, que são os demais males, como as doenças, os acidentes, as catástrofes naturais. O Swinburne, ele vai defender a seguinte tese como resposta, assim, para a gente lidar com o problema do mal. A tese do Swinburne é: todos os males que há no mundo provavelmente servem a um bem maior. Então, todos os males que há no mundo provavelmente servem a um bem maior. Essa é uma tese, muito interessante, no sentido de dizer assim, então, que se existe um mal no mundo, esse mal não é em vão. Esse mal tem um propósito que é servir a um bem maior. Então há uma ideia aqui de compensação, Os males que há no mundo, eles são compensados por bens iguais ou maiores do que esses males. Isso significa, então, que nenhum mal é à toa, nenhum mal é sem propósito, nenhum mal é em vão, nenhum mal é gratuito. Todo mal que há no nosso mundo, ele cumpre um propósito. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nos propósitos. Se a gente pensa aqui no mal moral, qual que seria o propósito de Deus com o mal moral? Por que Deus permite que pessoas façam coisas ruins? O Swinburne diz assim: se Deus geralmente intervisse para impedir que escolhas ruins tenham efeitos ruins, nós não teríamos responsabilidade significativa. Então parece que o mal moral é fundamental no mundo onde existam pessoas com liberdade. Deus ele não quis criar seres autômatos. Deus ele não quis criar seres sem liberdade. Mas Deus quis criar seres, criaturas livres, capazes de escolher entre o bem e o mal. Criaturas que são responsáveis pelas suas escolhas. E só pode haver responsabilidade moral se realmente nós tivermos que lidar com as consequências de nossas escolhas ruins. Não faz sentido Deus me dar liberdade de escolha e quando eu escolher o que é mal, Deus impedir que essa escolha minha tenha uma consequência ruim. Então, como que eu vou ter responsabilidade? Como eu vou ser uma criatura livre responsável? Como que eu vou ter responsabilidade significativa que se toda vez que eu faço uma coisa ruim, Deus intervém para impedir as consequências ruins da minha ação? Como que eu vou aprender sobre certo e errado? Como eu vou aprender sobre as consequências, que se eu fizer isso vai ter uma consequência ruim? Se Deus a todo momento estivesse intervindo nas minhas escolhas. Portanto, pelo menos o mal moral, ele parece ser uma coisa que Deus precisa permitir para que haja seres responsáveis, seres com liberdade. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa que haja pessoas livres. É uma coisa boa que haja pessoas com responsabilidades. Mas o custo de existir pessoas com responsabilidade é a existência do mal moral. Swinburne vai dizer assim que nós podemos listar 4 condições que tornam permissíveis que Deus permita o mal. Então, assim, não é que Deus pode permitir qualquer mal. Existem algumas condições, que Deus, digamos assim, precisa preencher para que a gente possa dizer, então, que Deus está justificado em permitir o mal. Quais são, de acordo com Richard Swinburne, as 4 condições que tornam permissíveis a Deus, então, permitir ou produzir algum mal? A primeira condição é que esse mal traga um bem maior, que esse mal seja capaz de trazer um bem maior. A segunda condição é que esse mal, se ele realmente for permitido, então que de fato
ele traga à existência um bem maior. A terceira condição é que Deus tenha, então, o direito de permitir que alguém sofra ou de que alguém sofra com esse mal. E a quarta condição é que deve haver uma alta probabilidade de que o bem resultante desse mal superará o mal perdido. Tendo essas quatro condições, ou seja, quais são as quatro condições, de acordo com Swinburne, para que Deus possa permitir o mal? Primeiro, permitir esse mal provavelmente trará uma consequência boa. Segundo, quando Deus permitir esse mal, de fato, então, deve resultar uma consequência boa. Terceiro, Deus tem que ter o direito de permitir que pessoas sofram por esse mal. E quarto, a probabilidade de que esse mal seja menor do que o bem dele resultante deve ser uma probabilidade alta, comparativamente alta. Vamos pensar um pouco sobre cada uma dessas condições. A primeira condição é que Deus, ao permitir um mal, possa então tirar desse mal um bem maior. Colocado melhor, essa condição é a seguinte: um Deus perfeito pode permitir um mal M se não é logicamente possível ou moralmente permissível trazer um bem B, a não ser permitido um mal M ocorrer. O que isso quer dizer, né? Um Deus perfeito pode permitir um mal M se não é logicamente possível ou moralmente permissível trazer um bem B, a não ser permitindo um mal M ocorrer. O que isso quer dizer? Vamos supor que existe um bem B. Vamos dar um exemplo aqui, um bem B. Vamos colocar aqui que esse bem B é a coragem. Então Deus precisa que haja coragem no mundo, que é um bem. Coragem. Primeira coisa, é logicamente possível Deus fazer com que haja coragem sem existir mal? Né? Assim, como as pessoas vão ser corajosas se elas não tiverem que assumir riscos? Já parou para pensar isso? É possível ser corajoso quando não tem risco de algo dar errado? Então vamos pensar o seguinte, o que é coragem, né? Coragem é você enfrentar o medo, né, para praticar um ato bom. No entanto, para eu ter que superar o medo para praticar algo bom, ou seja, para eu superar o medo dos riscos, precisa haver esses riscos. Existir riscos é um mal. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: para Deus permitir que haja coragem, que é um bem, ele precisa permitir que haja algum tipo de mal, que são os riscos que a pessoa corajosa vai estar disposta a ter. E se esses riscos não forem reais, né, não faz sentido a gente falar de coragem, né? Então, assim, sem risco de que algo dê errado, é difícil a gente falar de coragem. E, além disso, né, teria outro meio moralmente permissível para Deus trazer a coragem à existência. Existe algum outro meio moralmente permissível em que Deus poderia produzir coragem sem permitir o mal, o risco? Parece que não. Então, trazer um bem B a não ser permitindo o mal M. Então, vamos pensar aqui, o mal M são os riscos reais que uma pessoa precisa correr para que a gente possa dizer que ela é corajosa. E o bem aqui é a coragem. Então, o que acontece? Deus só pode criar coragem se ele permitir que haja no mundo um mal, que são os riscos reais que uma pessoa está disposta a se arriscar para que ela possa, então, ser corajosa. Portanto, Deus não pode trazer à existência um bem, que é a coragem, sem permitir um mal, que são os riscos que uma pessoa corajosa precisa correr para que haja coragem. Um outro exemplo também, um outro bem interessante, é a compaixão. Compaixão é uma virtude, é um outro bem. Assim como a coragem, a compaixão é uma virtude. Só que pensa o seguinte, o que é compaixão? Compaixão é o me compadecer de uma pessoa numa situação ruim. Eu digo que uma pessoa tem compaixão quando, ao ver uma pessoa
em um estado ruim, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa pobre passando por necessidades, no nosso sistema social que é extremamente injusto, então as pessoas não são pobres porque elas querem, né? Nós vivemos numa sociedade injusta, é difícil ter acesso a certas oportunidades e tudo mais. E aí eu vejo uma pessoa então em situação de pobreza e eu quero ajudá-la, eu quero estender a mão para essa pessoa. Mas para eu estender a mão para essa pessoa, né, eu vou ser movido por um sentimento de compaixão. Mas percebe que para haver compaixão, precisa ter a pessoa na situação de pobreza? Como que eu vou ter compaixão de alguém que não está num estado ruim? Né? Compaixão a gente sente, compaixão, misericórdia, de pessoas que estão num estado ruim. Então vamos pensar o seguinte, estar num estado ruim, ter pessoas que estão num estado ruim, é um mal. E o bem é a compaixão. Pense o seguinte, para haver compaixão, precisa haver um mal, que é haver pessoas em condições ruins. Então, para que Deus crie um bem como a compaixão, parece que Deus precisa permitir um mal, que é o fato de que há pessoas em condições ruins. Então, a primeira questão é essa. Para que Deus permita um mal, esse mal tem que ser necessário para produzir um bem. Segunda condição. Deus, de fato, realiza o bem B. O que é o caso aqui? Vamos supor que Deus ele fale assim. Seria importante permitir a pobreza para que haja compaixão. Só que aí Deus vai lá e permite a pobreza e aí ninguém sente compaixão. Então vamos pensar o seguinte, Deus criou um mundo. Aí nesse mundo, vamos supor bem para simplificar, vamos pensar que Deus criou um mundo que tem 10 pessoas. Deus criou um mundo que tem 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, uma pessoa é pobre. Então Deus criou um mundo, o universo inteiro tem 10 pessoas. Dentre essas 10 pessoas, existe uma pessoa que Deus falou assim, eu vou deixar essa pessoa ser pobre, para que as outras 9 pessoas sintam compaixão dessa pessoa pobre e assim eu possa criar um bem, que é a compaixão. Mas vamos supor que Deus fez exatamente isso. Ele criou 10 pessoas, permitiu com que uma ficasse pobre, para que as outras 9 pessoas sentissem compaixão dessa pessoa pobre. Só que não aconteceu o que Deus estava prevendo. As outras 9 pessoas simplesmente não sentiram compaixão dela. Isso significa que Deus teve uma intenção legal. Só que quando foi ver, ou seja, ele cumpriu a condição número 1. Deus permitiu a pobreza para criar um bem. Só que na prática não foi o que aconteceu. Então, uma segunda condição não é só que... A primeira condição é assim, Deus para criar um mal, ele tem que ter como propósito... Deus para criar um mal não, né? Melhor, Deus para permitir... Porque Deus não cria o mal diretamente, né? Deus para permitir um mal, ou trazer um mal à existência, ele precisa desejar com isso, ter intenção com isso de produzir um bem maior. Mas além de ter essa intenção, isso precisa de fato acontecer. Porque de nada adianta Deus falar assim, eu vou permitir que uma pessoa seja pobre para que as demais pessoas tenham compaixão. Aí Deus vai lá, faz com que a pessoa seja pobre e as demais pessoas não sentem compaixão. Então não basta a condição número 1, é preciso a condição número 2. Além de ser necessário produzir aquele mal para que dele resulte um bem, quando Deus de fato permitir aquele mal, é preciso então que esse bem se realize de fato. Então esse bem se realizar de fato é a condição número 2. Richard Swinburne fala também de uma terceira condição. Deus tem que ter o direito de permitir que alguém sofra por esse mal. Então, de novo, vamos continuar no nosso exemplo da pessoa pobre. Vamos lá, Deus criou 10, vamos pensar que a condição número 1 e a condição número 2 foram satisfeitas. Deus criou um universo onde existem 10 pessoas, Deus permitiu com que uma dessas pessoas ficasse pobre, e as outras 9 pessoas, então, puderam ter compaixão dessa pessoa pobre, de modo que Deus, a partir da pobreza dessa pessoa, trouxe à existência um bem maior, que é a compaixão. No entanto, essa pessoa pobre poderia chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não sou um mero instrumento no seu joguete. Tudo bem que você fez com que eu ficasse pobre para que as outras pessoas tivessem um espírito de compaixão. Mas, Deus, isso não é justo. Não é justo que você me cause um sofrimento só para produzir um bem. Eu não sou um mero instrumento. No entanto, por isso que tem uma terceira condição. Deus precisa ter o direito.
de permitir que alguém sofra por esse mal? Eu, por exemplo, talvez eu não tenha o direito, vamos supor que eu, Sankey. Eu, Sankey, sei que tem pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro. E eu, Sankey, sei que tem uma pessoa que eu poderia fazer ela ficar pobre. Eu poderia, sei lá, eu poderia tirar o dinheiro dela, eu poderia roubar o dinheiro dela. Sei lá, eu poderia fazer com que essa pessoa ficasse de alguma maneira pobre. E aí eu penso assim, eu vou fazer isso para que as outras pessoas tenham compaixão. Então, eu, Sankey, quero tornar uma pessoa pobre com uma boa intenção. Fazer com que as demais pessoas sintam compaixão dessa pessoa. Eu tenho o direito de fazer isso? Claramente não, né? Eu não tenho o direito de fazer uma pessoa ficar pobre só porque eu quero que as demais sentem compaixão. O que a gente tem que perguntar é se Deus tem esse direito. Talvez Deus tenha. Porque Deus tem uma coisa que a gente chama de direito parental. Vou ensinar aqui para vocês pensarem uma analogia para vocês entenderem. Eu, Sankey, tenho um namorado. Vamos supor agora que eu e meu namorado nos casamos e nós adotamos um filho. Esse filho agora é meu por direito, ele é meu filho. E eu quero educar o meu filho. Eu sei, né, isso é importante a gente dizer, que castigar um filho fisicamente é errado. Então vamos já entender isso aqui de pronto. É errado eu castigar o meu filho fisicamente. No entanto, eu posso educar o meu filho de outras maneiras, mas que essas maneiras também lhe causam sofrimento. Então, sei lá, eu posso falar assim pro meu filho, se você não se comportar, durante essa semana você não vai poder jogar videogame. Vou dando um exemplo, gente. Talvez não seja a melhor maneira de educar. Vamos supor que o que eu quero educar meu filho é dedicar tempo aos estudos. Geralmente é bom que o que a gente disciplina os nossos filhos seja coerente, com aquilo que a gente quer ensinar para ele. Então não faz sentido, por exemplo, eu disser pro meu filho, você vai ficar sem jogar videogame porque você quebrou um copo. Não faz sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No entanto, vamos supor que meu filho não fez as atividades escolares, não estudou bem para uma prova porque ele ficou só jogando. Isso significa, então, que meu filho não se saiu bem na prova, porque ao invés de estudar, ele ficou jogando. Aí sim eu posso dar uma disciplina compatível, então, com o que eu quero ensinar para o meu filho. Eu posso dizer assim, meu filho, então essa semana você vai ficar sem jogar videogame, porque eu quero que você foque nos estudos, para você fazer a prova de recuperação. Então, como castigo, como disciplina, você não vai poder jogar videogame. Ou seja, essa disciplina que eu estou dando para o meu filho está compatível com aquilo que eu quero ensinar para o meu filho. Essa é uma boa educação dos filhos. Bons pais não precisam bater para educar os seus filhos. Bons pais disciplinam os seus filhos usando como disciplina algo que vai lhes ensinar aquilo que eles precisam melhorar. Então, a disciplina ela precisa estar alinhada com o que eu quero ensinar para o meu filho. Só que deixar o meu filho sem jogar videogame é lhe causar um sofrimento. É lhe causar um sofrimento para que ele possa desenvolver uma coisa boa, que é se sair bem na prova. A questão é, eu tenho o direito de fazer isso? Tenho, porque ele é meu filho. Talvez eu não tenha o direito de chegar no vizinho e falar assim pro filho do vizinho, você está proibido de jogar videogame essa semana. Eu não tenho esse direito, não é meu filho? Mas eu tenho certos direitos como pai sobre o meu filho. Vamos pensar então que Deus, como nosso Criador, ele tem certos direitos sobre nós. Então eu não tenho o direito de fazer uma pessoa ficar pobre para que as demais pessoas desenvolvam compaixão por ela. Mas Deus tem esse direito, porque Deus é o Criador de todos. Então Deus, como Criador e Pai de todos, ele tem um direito parental sobre nós, o que permite com que ele permita certos males que causem sofrimento a nós. Essa, então, é a terceira condição. Para que Deus permita que nós soframos pelo mal, ele precisa ter o direito de fazer isso. E nós podemos dizer que ele tem esse direito porque Deus tem um direito parental. E a quarta condição, é a condição da comparatividade. Deve haver uma alta probabilidade de que o bem resultante superará o mal perdido. Essa condição é parecida com a condição número 2, mas o que acontece? A condição número 2, ela vai acontecer porque a condição número 4 está garantida. O que era a condição número 2? Que realmente seja o fato que, ao permitir o mal, Deus produza com isso um bem. Mas, para que isso aconteça, então nós precisamos trabalhar com probabilidades. Na economia é assim, Por exemplo, o governo federal vai fazer uma política pública. Quando o governo vai fazer uma política pública, ele precisa fazer um cálculo de
custos e benefícios. Quais serão os custos dessa política do governo e quais serão os benefícios que essa política pública trará? Então vamos pensar no seguinte. A gente está num governo, e esse governo, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Bolsa Família. Existe uma política que o governo quer fazer, Bolsa Família. Aí eu te pergunto, quais são os custos dessa política? Vamos supor que os custos do Bolsa Família, né, vão ser, vou inventar um número aqui, vão ser 2 bilhões de reais por ano. Nossa, 2 bilhões de reais por ano é um custo razoável. No entanto, ao fazer o programa do Bolsa Família, o governo vai tirar pessoas da pobreza e vai permitir, então, que essas pessoas tenham acesso a melhores trabalhos, que essas pessoas tenham acesso a estudos, e no final das contas, então, essas pessoas vão produzir mais, vão trabalhar mais, vão, então, poder pagar mais impostos. E o governo vai arrecadar, a partir disso, 10 bilhões ao ano. Então, assim, os benefícios superam os custos. Então, o governo faz um cálculo assim. Vão ter que gastar 2 bilhões por ano com Bolsa Família para ajudar famílias carentes. Ao gastar 2 bilhões de reais com Bolsa Família, esse dinheiro vai ser usado por essas famílias para colocar os filhos na escola, para comprar cesta básica, né, para comprar os seus alimentos. Esse dinheiro vai ser utilizado por essa família, então, para que o filho frequente a escola, para que o filho se vacine. Tudo isso, então, vai garantir, então, que esse filho tenha uma boa educação, tenha saúde e tenha um bom trabalho no futuro. E tendo educação, saúde e trabalho, esse filho vai produzir mais. Produzindo mais, o governo arrecada mais por meio dos impostos. E no final das contas, os benefícios da política superará os custos. Mas além de falar que os benefícios vão superar os custos, o economista da política pública, ele precisa apresentar dados. Ele precisa falar assim, qual que é a chance disso dar certo? Ah, tem só 5% de chance disso dar certo. Então não é uma boa política. Tem 90% de chance de dar certo. Então é uma boa política. Em comparação com os custos, os benefícios e a chance de dar certo são altas. Então, para que Deus permita um mal que dele vai resultar um bem, a probabilidade tem que estar a favor, né, disso. Tem que ter uma chance alta disso dar certo. E tem que, em comparação, o custo e o benefício, quando você compara custo e benefício, o benefício tem que superar em muito os custos. Então, ao permitir, por exemplo, que exista uma pessoa pobre, Deus tem que ter uma alta probabilidade de que com isso ele vai produzir compaixão e que essa compaixão, o benefício dessa compaixão será comparativamente muito maior do que os custos. Então, preenchendo essas 4 condições, Deus está justificado em permitir um mal. Então, o que o Swinburne está dizendo é que Deus, a permitir o mal, ele cumpre 4 condições. E é por isso que ele está justificado em permitir o mal. Primeira condição, esse mal é um mal que é necessário para produzir um bem maior. Segunda condição, esse mal, ao ser permitido de fato, produzirá um bem maior. Terceiro, Deus tem o direito parental de permitir que as pessoas sofram em consequência desse mal. E quarto, e precisa comparativamente, quando a gente compara o custo do mal com o benefício do bem, né, essa relação de custos e benefícios tem que ter alta probabilidade de que o bem resultante superará comparativamente o mal que vai ser permitido. Por isso, né, o Swinburne diz o seguinte, né, eu vou ler essa frase do Swinburne para a gente finalizar. Ao permitir o mal moral e natural, Deus dá a nós e aos animais um bem que ele não poderia nos dar de nenhum outro modo moralmente permissível. Então a resposta do Swinburne é que, cumprindo certas condições, Deus pode permitir o mal, desde que desse mal resulte um bem maior. E ele defende a tese, portanto, de que todo o mal que há no mundo provavelmente serve a um bem maior e Deus cumpre essas 4 condições que torna permissível, justificado que ele permita o mal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou desse vídeo, comente aí no comentário. Você acha esse argumento bom? O que você achou do argumento? Você teria algum comentário sobre ele, positivo ou negativo? Também peço a você que compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E aí, na descrição tem a minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação em qualquer valor por agradecimento por este vídeo.